Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 11, que fala assim: E o Senhor disse: Eu vou fazer com que o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhes disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. E Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Somente até aqui. E que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Os filhos de Eli era um sacerdote de Deus. Então, tanto Eli quanto os filhos de Eli, eles tinham acessos que ninguém mais tinha. Porque só fica próximo de Deus na tenda sagrada quem Deus escolheu. E Eli e os seus filhos foram escolhidos por Deus para servir ao Senhor. Então, Deus tinha passado uma ordem que toda oferta que era oferecida para ele, a melhor parte da oferta era oferecida para Deus. Mas Deus tinha passado uma ordem, já há um tempo para trás, que todo o sacrifício, tudo que fosse ofertado para o Senhor, uma parte daquela oferta ia para os sacerdotes. Então já existia ali uma lei que a oferta dada a Deus, uma parte ia para o sacerdote, porque o sacerdote estava ali para servir ao Senhor. Então ele não tinha como ter renda monetária. Então algo que vinha para Deus, uma parte da oferta era para o sacerdote. Porém, os filhos de Eli, eles desobedeceram a essa lei que Deus criou. Eles queriam a parte que era de Deus. Então, quando havia o procedimento para poder fazer a oferta para Deus, eles tiravam a parte deles, que eles se achavam no direito, da parte de Deus e consumiam. Fora as ofertas que eles pegavam lá que não era deles, a parte deles que não era deles, eles não deixavam acontecer para depois pegar, entende? Eles também blasfemaram contra o Senhor. Então, mesmo sendo filhos de sacerdote, mesmo sendo escolhidos por Deus para servi-lo, eles pecaram contra o Senhor. E Eli, que era o pai, sabia, não fazia nada. O que Deus fez e o que Ele quer que a gente aprenda disso aqui? Primeiro, a gente já vem estudando, já tem um tempo, e Deus sempre se faz presente na palavra dele. E a gente já aprendeu que toda palavra que sai da boca de Deus, seja bênção, seja profecia de bênção, ou seja profecia de maldição, ele cumpre com a palavra dele. Então não tem por que você duvidar. Essa é a primeira lição que nós tiramos daqui. Entende? Aqui foi uma promessa de Deus de justiça. Entende? De punimento. Porque eles pecaram contra o Senhor. Então Deus não cumpre só com a palavra dele, quando é uma promessa para ser entregue ou um milagre. Mas Deus também cumpre com a palavra dele quando é uma justiça. Ele pode até tardar na justiça, justamente para as partes envolvidas vir a se arrepender e vir a se retratar com ele. Só que quando ele vê que a pessoa não está se retratando, pelo contrário, está gostando do que está fazendo e continua no erro, ou tem alguém que está conivente junto, ele vai pesar a mão sobre todos. Não é porque Eli era sacerdote dele que ele não ia sofrer as consequências do filho. Eli estava conivente com o erro dos filhos. Eli tinha consciência plena
do que Deus ia fazer com eles. Não precisava nem Deus prometer nada, porque Eli, sendo um sacerdote de Deus, ele tinha noção do poder de Deus, do que ele poderia vir a fazer. Mas Eli preferiu ficar quieto. Eli preferiu ficar na defesa dos filhos, como muitos ficam aqui, como muitos ficam omissos. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Primeiro, não ande com pessoas perversas, pessoas que agem contra o Senhor, pessoas que zombam do Senhor. Porque uma hora essas pessoas vão colher o que elas estão plantando. E se você andar com pessoas que andam, que falam, que fazem, que falam contra Deus, você vai ser tão julgado quanto eles. Não é porque você é um cristão, não é porque você teme ao Senhor de alguma forma, não é porque você procura Deus. Se você estiver no erro, você está no grupo, você está sendo conivente. Então você não pode andar com pessoas perversas. Aparta-te do mal, por mais amizade que tenha. Se a pessoa que você anda não tem a intimidade com Deus que você tem, não tem porquê você continuar andando com essa pessoa. Porque o que ela está plantando, as atitudes e as palavras que ela lança sobre a vida de outras pessoas que sejam ruins, tá? Que sejam sementes mais, ou que seja contra o Senhor, blasfemando contra Deus, Deus vai cobrar dessa pessoa em algum momento. E você será um Eli. Você teve a oportunidade de fazer diferente, você teve a oportunidade de falar, você teve a oportunidade de mostrar o erro, mas você, por conivência, preferiu ficar quieto. E não mostrou o caminho certo. Você é tão culpado quanto a pessoa que fez o erro. Porque você foi cúmplice. E o cúmplice é tão culpado com quem comete o erro. Porque a pessoa que é cúmplice, ela tem a oportunidade de falar. Ela tem a oportunidade de se manifestar. Mas ela escolheu ficar quieta. E foi o que Eli fez aqui. Entende? Mesmo sendo um sacerdote. Mesmo sendo uma pessoa escolhida pelo Senhor. Então a gente não tem que ficar quieto. A gente não tem que ser conivente com o erro de ninguém. A gente tem que falar para quem tiver que falar e para Deus. Então, se você é a pessoa que Deus está querendo chamar a atenção aqui, que você é o Eli da história, se conserte com o Senhor enquanto é tempo. Porque a palavra dele vai se cumprir sobre a sua vida, principalmente se for para o erro. Ele vai corrigir você, justamente para te mostrar que você não deve fazer. Não queira ter as mãos do Senhor pesando sobre a sua vida. Porque é diferente quando a gente passa por tribulações e situações difíceis e a gente clama ao Senhor e Ele vem ao nosso socorro. Porém, quando é Deus fazendo justiça por algo que você cometeu, por um erro que você fez contra Ele, então não tem como, você não vai ter ajuda dele. Ele não vai amenizar a mão sobre você. Então é melhor você se redimir com o Senhor, se arrepender do pecado que você fez, para não ter a mão de Deus tão pesada contra ti. Porque Ele não vai te isentar da consequência. Porém, a consequência pode ser mais branda, pode ser mais leve. Se você se redimir com Ele, se você buscar nele o seu arrependimento verdadeiro e querer mudar os hábitos disso, o seu comportamento, entende? Então, é preciso que todos nós tenhamos temor ao Senhor. Deus é bom? Muito. Deus é amor? Demais. Incondicional. Mas Deus é justo. E ninguém que faz piada com o nome dele, blasfema contra ele, insulta ele de alguma forma,
vai sair ileso, porque não vai. E todas aquelas pessoas que estão na roda, estão no grupo, zombando contra Deus, vão pagar o mesmo preço, de uma vez só, tudo junto. A cobrança virá. Entende? Então não seja como os filhos de Eli, querendo o que é de Deus para si, tendo a ganância de querer o que é de Deus para si, e ao mesmo tempo não blasfeme contra o nome de Deus. Que pode não estar acontecendo nada contigo agora, mas a mão de Deus pesará sobre ti. Então se conserte com o Senhor agora. Se arrependa dos seus pecados agora, para a mão dele ser amena sobre ti. Porque uma vez que ele faz justiça, você não vai ter a quem recorrer, você não vai ter a quem pedir, porque é ele fazendo justiça contra você, devido à postura que você deixou de ter. Entende? Então, mais uma vez aqui, somos seres humanos e estamos suscetíveis ao erro. Porém, quando nós insistimos no erro, isso torna uma burrice. Principalmente contra Deus. Então, o que Deus quer que você entenda disso aqui? Aparta-te do mal, se concentre nele. Seja uma pessoa temerosa ao Senhor, seja uma pessoa que busca a sua intimidade com Ele e seja perseverante, insistente, teimoso em buscar a presença de Deus. Para o seu relacionamento com Ele desenvolver na profundidade e você não cair nas ciladas do inimigo com as pessoas que dão legalidade que estão à sua volta, para você não se afastar dos caminhos do Senhor. Porque o inferno trabalha com oportunidades de pessoas que dão legalidades. E geralmente essas pessoas são pessoas próximas a nós, que dão legalidade para ser usadas por ele. Então não caia nas armadilhas do inferno contra a tua vida, contra a tua intimidade com o Senhor. No nosso decorrer do nosso processo, para a gente poder desenvolver e crescer com Deus, muitas das vezes, não vou falar que todas as vezes, mas muitas das vezes, você vai ter que fazer escolhas difíceis, de pessoas que você ama. Se você vai continuar andando com as pessoas que blasfemam contra Deus, que vão contra os princípios de Deus, ou se você vai continuar, ou se você vai de encontro ao que Deus tem para ti. Quando você escolhe querer servir ao Senhor e ir de encontro a Ele, automaticamente você deixa essas pessoas para trás. Entende? Então, no seu relacionamento com Deus, você vai ter que tomar decisões. Quando você escolhe ao Senhor, Ele vai tratar você, Ele vai tratar a outra parte, e se for da vontade de Deus, de acordo com os propósitos que Ele tem para ti, Ele vai trazer a pessoa de volta. Ou não. Mas você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em agradar ao Senhor e deixar Ele conduzir conforme a vontade dEle a sua vida. Porque a sua vida não pertence mais a você a partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Você passa a pertencer ao Senhor. Deus tem um chamado para ti. Deus tem propósitos para ti. Então, para você viver os propósitos e os planos de Deus, é preciso que você renuncie às suas vontades e ande de acordo com a vontade de Deus. Nem que você tenha que abrir mão de tudo e de todos para servir ao Senhor. Lembrando, Deus cumpre com a sua palavra. Então, uma vez que você fez algo errado ou andou no erro, Ele vai cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Se redima com o Senhor, peça perdão dos seus pecados, para você ter a mão dele não tão pesada quanto ti, e você servi-lo conforme a vontade dele. Tá bom?